Vamos mergulhar numa história que é muito poderosa. É sobre como uma coisinha simples, uma mudança de perspectiva, sabe? Um foco na gratidão, como isso pode literalmente abrir caminho para uma bênção. Parece uma ideia simples, né? Mas as implicações são gigantescas. A gente vai explorar como essa simples mudança de foco tem o poder de transformar tudo. Então, para começar, vamos pensar um pouco. Na correria do dia a dia, para onde será que a nossa atenção vai, assim, naturalmente? É impressionante, mas muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba focando naquilo que está faltando. Olha, o que é realmente interessante aqui é como isso mostra o conflito central. De um lado, tem a reclamação por um detalhe mínimo. Do outro, a gratidão por uma necessidade básica, fundamental. Essa comparação expõe uma escolha que a gente faz o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta. E aqui está o problema. A ansiedade sobre o que ainda não temos, o que ainda não alcançamos, isso pode criar uma sombra tão grande que impede a gente de enxergar e de valorizar as bênçãos que já estão bem ali, na nossa frente. Mas e se existisse um outro jeito? Vamos agora para a história de um homem que é a personificação da solução para esse problema. Ele mostra uma perspectiva totalmente diferente, mesmo encarando dificuldades enormes. O cenário da nossa história, então, é um de grande desafio. Esse homem estava passando por um aperto financeiro muito sério. Uma situação que com certeza testaria a fé de qualquer um. A coisa ficou tão séria que ele não tinha mais como pagar o aluguel. Ele e a família tiveram que se mudar para um lugar bem simples mesmo, um casebre, só para ter um teto sobre a cabeça. E aqui vem o ponto central da história. Apesar de tudo isso, a resposta dele para qualquer coisa que acontecia, fosse boa ou ruim, era sempre a mesma. Fizesse sol, chovesse, fizesse frio, era sempre porque Deus é bom. Uma declaração de fé que não se abalava. E essa atitude, tão fora do comum, não passou batida. Um gerente de banco que passava por ali todo dia ficou intrigado, sabe? Tocado por aquele homem que se recusava a reclamar e que vivia expressando gratidão. Aí, inspirado, o gerente resolveu fazer alguma coisa, e aqui a gente vê os passos que ele tomou. Ele foi lá, mobilizou a rede de amigos dele, contou a história daquele homem, e juntos, eles não só compraram um terreno, mas reformaram e mobiliaram uma casa inteirinha para ele. Vamos avançar um pouco para ver o que aconteceu. A história agora está chegando no seu clímax, um momento que mostra como a gratidão pode gerar uma resposta tão generosa e inesperada. O homem e a família dele, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, foram convidados para o que eles achavam que era só uma confraternização da empresa do gerente, sabe? Uma festinha. E enquanto ele andava pela casa, toda linda, mobiliada, a reação dele não foi de inveja, foi de pura alegria pela bênção de um desconhecido. Ele olhou em volta e disse: "Nossa, como Deus é bom para a pessoa que vai morar aqui." Foi nesse exato momento que o gerente chamou todo mundo para fora. Era a hora da grande revelação, o momento que ia conectar todos os pontos dessa história. E lá estava. A placa de madeira revelava o nome da propriedade, um nome que era exatamente a frase que aquele homem dizia todos os dias: "Chácara porque Deus é bom." E aí o gerente explicou tudo. Foi a atitude dele, a fé e a gratidão que ele demonstrava todo santo dia, foi isso que tocou o coração de tanta gente e que motivou aquele presente extraordinário. A gratidão dele, literalmente, construiu a casa nova. Essa história, que é impressionante, não é só um caso isolado. Ela mostra um princípio espiritual muito profundo e que vale para qualquer época, sobre o poder de lembrar, de reconhecer. E esse princípio está perfeitamente resumido nesse versículo do Salmo 103. É um convite para uma prática ativa de lembrar e reconhecer as bênçãos. Mas afinal, o que significa bendizer ao Senhor? É quase um diálogo interno. É um comando que a gente dá para a nossa própria alma. Ei, lembre-se, não se esqueça de nenhum benefício sequer. É uma disciplina mental e espiritual. Então vamos amarrar a lição principal aqui. Como é que essa mentalidade de gratidão funciona de verdade para moldar a nossa realidade? É muito importante entender essa diferença. A gratidão dele não foi uma reação por ele ter ganhado a chácara. Foi o contrário. E este é o ponto-chave. Aquela prática diária dele, de falar em voz alta sua gratidão, agiu como uma força criativa. Ele estava, sem nem saber, construindo a estrada por onde a bênção dele chegaria.
E isso nos leva à parte prática. As bênçãos para a gente reconhecer não precisam ser coisas gigantescas. São as coisas simples. O fato de estarmos respirando, de podermos ver, ouvir, trabalhar, de termos uma família. Cada uma dessas coisas é um motivo para a gente poder dizer por que Deus é bom. A conclusão é bem clara e direta. Murmurar, reclamar, isso não gera bênção. O poder criativo para um futuro de bênçãos está na prática da gratidão. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Olhando para as nossas próprias vidas, com base no que já temos, quais são as bênçãos, grandes e pequenas, que já estão construindo o caminho à nossa frente, hoje? Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!